Em maio de 2023, Guy Gauthier, Shay Gardner e seus colegas, uma equipe de cientistas da computação e assiriólogos da Universidade de Tel Aviv e da Universidade Ariel, em Israel, publicaram um artigo que, à primeira vista, parecia um resultado rotineiro de aprendizado de máquina. O artigo descrevia uma rede neural que eles haviam construído para traduzir o acádio para o inglês moderno. O acádio é a língua da antiga Babilônia e Assíria. Era escrito em escrita cuneiforme, em tabuletas de argila entre aproximadamente 2500 a.C. e 100 d.C. O modelo funcionou. Na métrica padrão de avaliação de tradução automática, obteve uma pontuação comparável à de tradutores comerciais desenvolvidos para idiomas modernos com milhões de falantes nativos. Conseguiu ler glifos cuneiformes diretamente de sua representação digital. Podia lidar com registros administrativos, inscrições reais e documentos legais. Esse artigo representou o momento em que um problema que havia limitado o estudo da civilização mesopotâmica por mais de 150 anos começou a ser desvendado pela primeira vez. O problema é de escala. Existem aproximadamente entre 500.000 e 600.000 tabuletas e fragmentos de escrita cuneiforme em coleções de museus e universidades ao redor do mundo. A maioria deles foi escavada nas grandes expedições arqueológicas dos séculos XIX e início do XX. Os trabalhos de Layard em Nínive, de Loftus e Woolley em Ur, as expedições alemãs em Uruk, a campanha italiana em Ebla, foram encaixotados, catalogados, enviados para Londres, Paris, Berlim, Filadélfia e Chicago, e armazenados. E então ficaram lá, parados. Aproximadamente 90% delas, entre 450.000 e 540.000 tabuletas individuais, nunca foram totalmente publicadas ou traduzidas. Elas não estão perdidas, não estão escondidas. Estão guardadas em gavetas de museus, em arquivos, em acervos de pesquisa, esperando que alguém as leia. O motivo pelo qual ninguém o fez é que, em qualquer momento, existem menos de 500 assiriólogos em atividade no mundo. A escrita cuneiforme é difícil. As línguas que ela registra estão mortas. A escrita codifica centenas de sinais com múltiplas leituras para cada sinal, em dialetos que se desenvolveram ao longo de 3.000 anos de uso contínuo. Um assiriólogo habilidoso poderia publicar algumas dezenas de tabuletas em uma carreira produtiva. A matemática não fecha. Os tablets estão se acumulando mais rápido do que a equipe de campo consegue lê-los. Esse é o gargalo que o documento de 2023 foi criado para resolver. Não para substituir os tradutores humanos, mas sim para auxiliá-los. Para pegar o trabalho rotineiro, os textos administrativos, os recibos, os registros legais que compõem a maior parte do acervo sobrevivente e processá-los na velocidade da máquina, para que os especialistas humanos pudessem se concentrar no material mais difícil, as epopeias literárias, as cartas sacerdotais, os textos religiosos onde reside o conteúdo cultural de fato. 2 anos depois, o projeto se expandiu. O corpus cuneiforme aberto e ricamente anotado, a iniciativa da Biblioteca Digital Cuneiforme, o projeto Hammurabi Digital da Johns Hopkins. Todos eles estão trabalhando com ferramentas de tradução neural construídas sobre a base estabelecida pelo artigo de 2023. Dezenas de milhares de tabuletas anteriormente não traduzidas estão sendo processadas pela primeira vez. Novos textos são disponibilizados online todos os meses. O catálogo do que podemos ler, após 150 anos de espera, está finalmente crescendo a uma velocidade semelhante à da escavação original das tabuletas. O que os textos revelam é mais substancial do que a maioria das interpretações populares sugere. Não está em alguma forma oculta, nem em alguma tradição alternativa há muito suprimida, mas sim no conteúdo principal do próprio corpus cuneiforme. Os mesopotâmios, mais de 1000 anos antes de qualquer uma dessas histórias entrar para a Bíblia hebraica, já escreviam sobre como a humanidade foi criada, como quase morreu em um grande dilúvio, como um homem e sua família sobreviveram em um barco, como os deuses debateram sobre dar ou negar a vida eterna, como a fronteira entre o poder divino e o humano foi negociada, transgredida e, por fim, imposta. Essas não são teorias, são textos. Eles estão no Museu Britânico, no Louvre, no Museu da Universidade da Pensilvânia e no Instituto Oriental de Chicago. Estão lá há 150 anos.
O que os sistemas de tradução por IA estão fazendo agora é tornar o corpus de apoio, os milhares de tabletes que circundam os famosos textos literários e fornecem o contexto em que foram escritos, legível em larga escala pela primeira vez. O que os próprios tabletes cuneiformes realmente dizem. As ferramentas de IA estão finalmente tornando esses dados legíveis na velocidade exigida pelo volume de material. Porque a camada de fontes mesopotâmicas das histórias fundacionais da religião ocidental está, finalmente, em 2026, recebendo a atenção que merece desde que George Smith identificou uma história babilônica sobre um dilúvio no Museu Britânico em novembro de 1872. As primeiras cidades registradas pela humanidade são o ponto de partida. Eridu, na tradição suméria, foi a primeira cidade. As tabuletas a descrevem como o lugar onde a realeza desceu do céu pela primeira vez, onde o deus Enki, na forma acádia posterior, estabeleceu seu templo, onde começou a longa tradição de civilização urbana organizada no sul da Mesopotâmia. O sítio arqueológico é real. Atualmente, é chamado de Tel Abu Sharain, no sul do Iraque. Escavações documentaram ocupação contínua desde o final do 6º milênio antes de Cristo. Nippur, mais ao norte, era o centro religioso da Suméria. Era sagrado para Enlil, o deus principal do panteão sumério, deus do ar, da tempestade e da autoridade. O sítio arqueológico, a moderna Nufar, revelou aproximadamente 50.000 tabletes, constituindo uma das maiores coleções arqueológicas de tabletes do mundo. O corpus literário sumério é, em grande parte, um corpus de Nippur, a narrativa suméria do dilúvio, as tradições sumérias da criação, as primeiras listas de reis, os hinos dos templos. A maior parte do que sabemos sobre como os sumérios se descreviam vem de tabuletas encontradas em Nippur. Em 1974, em um sítio arqueológico chamado Tel Marduk, na atual Síria, uma expedição italiana liderada por Paolo Mattiè, da Universidade de Roma La Sapienza, começou a recuperar um arquivo dos restos incendiados de um palácio real. O palácio pertencia à cidade de Ebla. O arquivo continha aproximadamente 17.000 tabuletas cuneiformes datadas de meados do 3º milênio antes de Cristo. O arquivo de Ebla é uma das maiores descobertas de tabuletas individuais na história da assiriologia. Sua tradução foi o trabalho de 2 gerações de assiriólogos italianos. O projeto ainda está em andamento. As ferramentas de IA, para as quais o artigo de 2023 lançou as bases, estão agora sendo aplicadas ao material inédito de Ebla. Os resultados, mesmo nesta fase inicial, estão remodelando o panorama do norte da Síria em meados do 3º milênio. Esta é a dimensão do material que a IA está revelando. Centenas de milhares de tabletes escritos em 2 línguas relacionadas, mas distintas, foram recuperados em dezenas de sítios arqueológicos no Iraque, na Síria, no Irã e no sul da Turquia, abrangendo mais de 3.000 anos de tradição documental contínua. Os modelos de tradução neural não são mágicos. São ferramentas que processam textos administrativos que um assiriólogo humano levaria 20 minutos para ler em segundos. O efeito cumulativo sobre os 90% não lidos do corpus é o que está fazendo com que a próxima década de estudos mesopotâmicos seja diferente das 15 anteriores. O texto literário mais importante do conjunto de textos acádios que sobreviveu para a compreensão das crenças dos mesopotâmios sobre a criação da humanidade é a Epopeia de Atrahasis. O nome significa algo como o extremamente sábio. O poema sobreviveu de forma mais completa em uma cópia datada de aproximadamente 1700 a.C. Ele conta, em 3 longas tábuas, a história de como os seres humanos surgiram
e o que aconteceu com eles quando os deuses se arrependeram de tê-los criado. A narrativa começa antes da humanidade. Na cosmologia Atrahasis, o mundo é governado pelos deuses. Os próprios deuses são divididos em duas classes. Os deuses superiores sentam-se em conselho e decidem o destino do cosmos. Os deuses menores, chamados de Igigi no texto, realizam o trabalho físico essencial do mundo. Eles cavam os rios, mantêm os canais e cultivam os campos. Em outras palavras, fazem o trabalho agrícola e de infraestrutura sem o qual a civilização mesopotâmica não poderia funcionar. Os Igigi se rebelam. Eles trabalham há muito tempo. O trabalho é árduo demais. Eles largam suas ferramentas, queimam suas cestas de transporte, marcham sobre a morada de Enlil, o Deus Supremo, exigindo alívio. Os deuses mais velhos, reunidos em conselho, debatem o que fazer. A proposta vencedora, apresentada por Enki, o Deus sábio, Deus da água doce e do artesanato, é a de criar uma nova classe de seres para assumir o trabalho, humanos. O texto descreve a criação em termos técnicos e rituais. A deusa mãe, em colaboração com Enki, mistura a argila com o sangue de um deus morto e a saliva do conselho divino. A mistura é moldada. As figuras moldadas são ativadas. O resultado é a humanidade. Seres feitos de barro e substância divina, criados especificamente para realizar o trabalho agrícola e de infraestrutura que os deuses inferiores se recusavam a fazer. Este é o conteúdo real do texto de Atrahasis. Os humanos foram criados para trabalhar. Essa é a afirmação fundamental. Não se trata de um ensinamento oculto. Está ali, bem diante dos olhos, nas tábuas que sobreviveram. Foi traduzido, retraduzido e analisado por gerações de assiriólogos desde que os primeiros fragmentos de Atrahasis foram identificados no final do século XIX. O que acontece a seguir é a parte da história que confere ao texto sua ressonância bíblica. Os humanos, uma vez criados, provam ser bem-sucedidos. Eles assumem o trabalho, eles se multiplicam, e se multiplicam rapidamente. Em poucas gerações, a população humana cresceu tanto que, na linguagem do texto, o ruído da humanidade perturba os demais deuses. Enlil não consegue dormir. O mundo está barulhento demais. O Deus Supremo do panteão mesopotâmico decide que a humanidade se tornou um problema. O texto de Atrahasis descreve uma sequência de reduções populacionais. Primeiro, uma peste. Depois, uma seca. Então, quando a população humana demonstra resiliência, ocorre um grande dilúvio. A narrativa do dilúvio em Atrahasis é a história original do dilúvio mesopotâmico. Ela também sobrevive em formas sumérias mais antigas. O Gênesis de Eridu, onde o sobrevivente do dilúvio é chamado de Ziusudra, é o mais antigo, quando a história é incorporada à epopeia de Gilgamesh babilônica padrão, Tabulata Ons, recuperada da biblioteca de Assurbanipal em Nínive. O nome do sobrevivente já havia mudado para Utnapishtim. Ambos os nomes aparecem em diferentes camadas da tradição que sobreviveu. Trata-se da mesma figura em duas línguas mesopotâmicas diferentes. O que a narrativa do dilúvio diz, em todas as suas versões sobreviventes, é que o deus principal decide destruir a humanidade. O sábio deus Enki, para os sumérios, avisa secretamente um homem justo. O homem é instruído a construir um grande barco e a levar nele sua família, seus animais e sementes de todos os tipos. O dilúvio chega. Chove durante 7 dias e 7 noites. As águas sobem. O mundo é destruído. O barco atraca quando as águas recuam. Em uma montanha, o sobrevivente envia pássaros para testar se a terra emergiu. Ele emerge. Oferece um sacrifício. Os deuses, sentindo o cheiro da fumaça do sacrifício, reúnem-se ao redor. Eles decidem, no fim, não destruir a humanidade novamente. Essa é a narrativa do dilúvio mesopotâmico. É a fonte para a história do dilúvio do Gênesis. A cronologia não está em dúvida. O poema de Atrahasis, a narrativa suméria do dilúvio no Gênesis de Eridu e a tábua do dilúvio de Gilgamesh datam de séculos, em alguns casos mais de 1 milênio, antes da composição da narrativa do dilúvio no Gênesis. George Smith, um assiriólogo do Museu Britânico, identificou a tabuleta de Gilgamesh sobre o dilúvio em novembro de 1872. Segundo colegas da época, ele ficou tão entusiasmado com a descoberta que começou a tirar a roupa na sala de leitura do museu. Aquele momento foi quando o mundo acadêmico ocidental teve que aceitar o fato de que a narrativa mais famosa da Bíblia tinha um precursor mesopotâmico documentado. O que as ferramentas de tradução por IA estão adicionando a esse quadro agora não é a narrativa do dilúvio em si.
A narrativa do dilúvio é conhecida e estudada há mais de 150 anos. O que as ferramentas acrescentam é o contexto. Os registros administrativos das cidades que produziram a narrativa do dilúvio, as cartas reais dos reis que encomendaram sua preservação, os inventários dos templos que mostram como a religião na qual a história do dilúvio estava inserida realmente funcionava no dia a dia nas cidades do sul do Iraque há 3.000 anos. Os 90% do acervo, até então inéditos, são a parte que a IA está desvendando. Os famosos textos literários que o compõem já foram lidos por gerações. O mito de Adapa recebe menos atenção do público em geral e mais atenção acadêmica. A história é uma das narrativas individuais mais marcantes do conjunto de textos acádios que sobreviveu até os nossos dias. Ela está preservada em tabuletas de Tel el Amarna, no Egito, encontradas no arquivo diplomático de um faraó egípcio, o que indica que a história circulava amplamente no antigo Oriente Próximo. Outras tabuletas foram recuperadas em Nínive e outros sítios mesopotâmicos. A narrativa é curta, profundamente estranha e continua sendo um dos textos mais discutidos no corpus literário. Adapa é um homem. Ele é descrito como um sábio, um sacerdote de Enki em Eridu, um filho de Enki em algumas tradições. Ele é excepcionalmente sábio, recebeu o entendimento de seu pai divino, mas não recebeu a imortalidade. A história gira em torno de um único incidente. Adapa estava pescando no mar quando o vento sul virou seu barco. Em resposta, Adapa amaldiçoou o vento sul. O vento cessou por 7 dias. A interrupção do vento perturbou a ordem do cosmos. O Deus Supremo Anu, Senhor do Céu, convocou Adapa à sua presença para que respondesse pelo que havia feito. Antes de Adapa partir, seu pai Enki lhe dá instruções. Anu lhe oferecerá comida e água. Diz Enki, não coma a comida, não beba a água. São alimentos da morte. Se os comer, você morrerá. Adapa vai para o céu. Ele é recebido por Anu. Ele responde pelo vento quebrado. E então, num momento que tem intrigado e fascinado os leitores desde a primeira tradução da tabuleta, Anu oferece-lhe o alimento e a água da vida. Não da morte, mas da vida eterna. A oportunidade oferecida a um único mortal de cruzar a linha que separa os humanos dos deuses. Adapa, seguindo as instruções de seu pai, recusa. O momento passa. Anu, surpresa, envia Adapa de volta à Terra. Mortal. A oportunidade foi perdida. A humanidade, para quem Adapa, como o primeiro sábio, representa uma espécie de figura simbólica. Perdeu, por meio dos estranhos conselhos de Enki, a possibilidade da imortalidade. O texto não explica por que Enki deu as instruções que deu. A motivação tem sido debatida por assiriólogos há mais de um século. Alguns estudiosos argumentam que Enki estava protegendo Adapa de um truque, que a oferta de Anu era um engano e que a comida era realmente a comida da morte. Outros argumentam que Enki, na verdade, tinha ciúmes de Anu, preocupado com o fato de um humano imortal poder desequilibrar o mundo cósmico. Uma terceira leitura considera toda a história como uma teodiceia mesopotâmica em forma narrativa, uma explicação para o motivo de os humanos morrerem enquanto os deuses não. O que a história representa, sem ambiguidade, é o ancestral textual sobrevivente de todas as narrativas da tradição ocidental em que a imortalidade é negada aos seres humanos por meio de engano ou recusa. O fruto do jardim no Gênesis. As águas da vida em inúmeras mitologias posteriores. A fronteira entre a existência divina e a humana marcada por um único ato proibido com a consequência da mortalidade. Adapa, o original. Recusando o alimento da vida por conselho do Deus que o criou. Voltando para casa, Mortal. Os 7 sábios da tradição mesopotâmica, os Apkallu em acádio, fazem parte do mesmo mundo conceitual. A tradição afirma que, antes do dilúvio, 7 seres sábios trouxeram a civilização à humanidade. Eles ensinaram as artes, fundaram as cidades e organizaram os rituais. Adapa é por vezes considerada a primeira delas. Os Apkallu aparecem em relevos de palácios neo-assírios, em listas de deuses e nos rituais de proteção que envolviam a arquitetura real mesopotâmica. Eles são os sábios fundadores das tradições cuneiformes sobreviventes que narram como a própria civilização surgiu. Tudo isso, incluindo Atrahasis, o dilúvio, Adapa e Apkallu, está registrado nas tabuletas. Está presente nas tabuletas desde que a escrita cuneiforme começou a ser lida. As ferramentas de IA que a equipe da Universidade Aérea de Tel Aviv de 2023 construiu e que projetos subsequentes aprimoraram, não estão revelando esse material pela primeira vez.
Elas estão fazendo algo mais útil, de certa forma. Eles revelam o contexto circundante, a documentação de apoio, os registros administrativos, a correspondência real, os textos legais e os inventários dos templos. Esses documentos inserem essas narrativas literárias no contexto real da civilização que as produziu. É importante definir com precisão o que a IA está e o que não está fazendo. A IA está realizando o trabalho real. O artigo de 2023 é um artigo científico. As ferramentas de tradução neural apresentam resultados comparáveis aos de tradutores comerciais para idiomas modernos, segundo métricas padrão de tradução automática. Eles conseguem processar tablets administrativos a velocidades que nenhuma equipe humana conseguiria igualar. Estão acelerando a publicação de material inédito de maneiras que irão remodelar os estudos sobre a Mesopotâmia na próxima década. A IA também tem limitações. A equipe que a desenvolveu tem sido transparente quanto a elas. O estudo de 2023 relata que a precisão da tradução se deteriora significativamente em frases com mais de aproximadamente 118 caracteres. Os modelos apresentam mais alucinações em textos literários e poéticos, como cartas sacerdotais, tratados e hinos, do que em registros administrativos. A geração atual de ferramentas funciona melhor como um auxílio para os assiriólogos humanos, e não como um substituto para eles. O que a IA não revelou, e o que não pode revelar porque os textos subjacentes não o dizem, é a estrutura que alguns relatos populares sobrepuseram ao corpus cuneiforme sobrevivente. Não existe nenhuma expressão mesopotâmica que se traduza como vida funcional, barro de brilho inferior, ou aqueles que não se multiplicam. Essas expressões provêm da obra do falecido escritor Zecharia Sitchin. Seu livro de 1976, O 12º Planeta, e a subsequente série Crônicas da Terra, propuseram uma leitura do material sumério e acádio que foi completamente rejeitada por assiriólogos atuantes há mais de 40 anos. A rejeição não foi refutada, simplesmente não foi absorvida pelo discurso popular. As traduções de Sitchin para termos-chave, como Nibiru, Anunnaki e os diversos vocabulários técnicos que ele alegava encontrar nos textos, não correspondem ao uso real dessas palavras no corpus cuneiforme. Nibiru, na literatura astronômica acádia que sobreviveu, é um termo de destaque na série Mu. A PIN, MUL, a PIN é o compêndio astronômico mesopotâmico fundamental que data de aproximadamente 1000 a.C. O termo designa uma posição celeste, um ponto de cruzamento, geralmente identificado pelos estudiosos com o planeta Júpiter ou com um ponto fixo no céu usado como referência para outras observações astronômicas. Não se trata de um 12º planeta em uma órbita elíptica longa. As tábuas de Mulapini originais estão disponíveis. Elas foram traduzidas diversas vezes. Elas expressam o que dizem em uma linguagem precisa, técnica e bem compreendida. Os Anunnaki, nos textos sumérios e acádios, são uma classe de deuses. O termo Anuna ou Anunnaki em sumério pode ser interpretado como descendentes principescos. Designa os principais deuses do panteão, distinguindo-os de categorias menores de seres divinos. São mencionados em todo o corpus literário e ritualístico. São divindades. Nos textos, eles funcionam da mesma forma que os deuses funcionam em qualquer tradição religiosa politeísta. São adorados, alvo de pedidos, propiciados, temidos e, ocasionalmente, amaldiçoados. Não são extraterrestres. A discrepância entre o que as ferramentas de tradução por IA realmente revelaram e o que alguns relatos populares afirmam ter sido revelados é a mesma que existe entre o conteúdo real do corpus cuneiforme e a obra de um único escritor do século XX, cujas interpretações foram rejeitadas pela área de estudo durante décadas. A resposta acadêmica detalhada a Sitchin está disponível. Michael S. Heiser e Jason Colavito escreveram extensivamente sobre o assunto. O mesmo fez o falecido Samuel Noah Kramer. Kramer foi um dos tradutores mais prolíficos da literatura suméria no século XX. Seus livros, A História Começa na Suméria e A Mitologia Suméria, continuam sendo as obras fundamentais da área. A versão honesta do que a IA está descobrindo não precisa de nenhuma reinterpretação complexa para ser notável. Os mesopotâmios escreveram, há mais de 4.000 anos, as narrativas originais que a tradição religiosa ocidental herdaria, modificaria e, por fim, transmitiria a bilhões de pessoas por meio da Bíblia hebraica. Eles escreveram sobre a criação da humanidade a partir do barro.
Eles escreveram sobre um grande dilúvio enviado por um Deus supremo, do qual um homem justo e sua família sobreviveram em um barco que encalhou em uma montanha. Escreveram sobre um sábio que ascendeu aos céus, a quem foi oferecida a imortalidade, mas que a perdeu devido ao que pode ter sido um mal-entendido do conselho de seu patrono. Eles escreveram sobre a fronteira entre deuses e humanos. Eles escreveram sobre essa fronteira em uma linguagem tão marcante que uma narrativa mesopotâmica sobre um dilúvio, encontrada em uma tabuleta da biblioteca de um rei assírio do século VII a.C., identificada por um curador do Museu Britânico em novembro de 1872, tornou-se uma das descobertas arqueológicas mais importantes do século XIX. Essa é a camada de origem que a IA está ajudando a tornar legível em larga escala. Não revelando material oculto, mas processando o vasto corpus de apoio que coloca os famosos textos literários no contexto operacional das cidades que os produziram. O artigo de 2023 foi o começo. O trabalho de acompanhamento de 2024 e 2025 das equipes Oracle, CDLI e Digital Hammurabi dá continuidade a esse processo. Os 90% do corpus cuneiforme, que antes não haviam sido traduzidos, finalmente estão começando a ser lidos. O que os textos revelam sobre a humanidade não é o que alguns relatos populares afirmam, é algo mais interessante. As narrativas fundacionais da religião ocidental, a criação, o dilúvio, a imortalidade perdida, a ordenação divina da vida humana, já estavam em forma plenamente desenvolvida, como propriedade cultural dos sumérios e babilônios, 1000 anos antes de entrarem para a Bíblia hebraica. A história de como essas narrativas se propagaram é um dos grandes temas da história cultural comparada. Dos templos de Eridu e Nippur, passando pelos arquivos diplomáticos do Egito da Idade do Bronze em Tel El Amarna, pela Biblioteca Real de Assurbanipal em Nínive, até chegar ao cânone que moldaria 3 religiões mundiais, essa tradição permanece praticamente invisível na educação religiosa popular. Está bem à vista, nas tabuletas cuneiformes do Museu Britânico, do Museu da Universidade da Pensilvânia e do Louvre. A inteligência artificial finalmente está tornando possível a leitura do restante do arquivo. Não se trata de descobrir os segredos que alguns relatos populares prometeram encontrar lá. Para finalmente processar, na velocidade exigida pelo volume de material, as tabuletas administrativas e documentais não lidas que circundam os famosos textos literários. Para dar à próxima geração de assiriólogos a capacidade de impulsionar o campo a um ritmo que não foi possível em nenhuma era anterior de sua história. O que essa próxima geração encontrará, além dos textos famosos que já foram lidos, é realmente uma questão em aberto. Novas cartas, novas inscrições, novos arquivos administrativos, novas perspectivas sobre a história política e econômica das cidades, novas evidências de rotas comerciais, alianças matrimoniais, reformas religiosas e transições dinásticas. A textura de uma civilização de 3.000 anos que, até agora, só era visível através da pequena fração de documentos sobreviventes que os estudiosos humanos tiveram tempo de publicar. É isso que a IA está revelando. Não se trata de uma tradição oculta, mas sim de um vasto conjunto de informações que tem estado guardado em gavetas de museus, à espera de alguém com as ferramentas certas para o decifrar. A primeira cidade foi Eridu. O deus sábio era Enki. O sobrevivente do dilúvio chamava-se Ziusudra. Depois, Utnapishtim e, por fim, Noé. O sábio que recusou o alimento da vida foi Adapa. Os primeiros reis da lista de reis sumérios, preservada no Prisma Weld Blundell, no Museu Ashmolean, estão listados por nome, cidade e duração de seus reinados. Alguns desses reinados são mitificados, chegando a dezenas de milhares de anos. Outros são números que os historiadores levam a sério como possivelmente reais. Tudo isso está nas tabuletas. Está nas tabuletas desde que foram escavadas. O que a IA está fazendo é finalmente tornar o restante do arquivo legível. A camada de fontes mesopotâmicas das histórias fundadoras da tradição religiosa ocidental permaneceu em coleções de museus por 150 anos, em sua maioria sem tradução, em sua maioria sem leitura. Nos próximos 10 anos, graças ao trabalho iniciado com o artigo de Tel Aviv e Ariel de 2023 e aos projetos subsequentes, a maior parte desse material será finalmente lida. O que aprenderemos com os 90% restantes ainda é uma incógnita.
Os textos literários mais famosos já nos disseram a maior parte do que tinham a dizer. As tabuletas não lidas, os recibos, as cartas, os registros judiciais, os inventários dos templos nos revelarão as coisas que a tradição literária não se preocupou em registrar. O que as pessoas comiam, o que deviam, com quem casavam, como as cidades realmente funcionavam, o que o sacerdócio realmente possuía, o que os reis realmente ordenavam. Os sumérios e babilônios, pela primeira vez no estudo moderno de sua civilização, falarão conosco em alto e bom som. Não apenas através das famosas epopeias, mas em todo o peso de seu registro documental. A tradução começou. As ferramentas estão funcionando. As tabuletas estão finalmente sendo lidas. Os famosos textos literários são o que a Academia Ocidental vem traduzindo há 150 anos. Os 90% não lidos do acervo são o que as gavetas dos museus de Londres, Paris, Berlim e Filadélfia têm guardado silenciosamente ao longo desses mesmos 150 anos. O que as ferramentas de tradução por IA começaram a liberar, de acordo com todos os projetos em andamento, é a parte do registro documental mesopotâmico que as pessoas que primeiro escavaram as tabuletas e as gerações de assiriólogos que as catalogaram esperavam que alguém eventualmente fosse capaz de ler.